As igrejas neopentecostais, elas são seita, fique esperto. E se você chegou até esse vídeo, provavelmente o tema te interessa, então eu te peço que fique até o final. Vamos falar hoje sobre o neopentecostalismo. No século XX surge o movimento pentecostal e é importante a gente contextualizar, né? O movimento pentecostal abraçou todas as pessoas da sociedade, era uma igreja muito inclusiva, que colocava ali na igreja pobres, negros, ricos, as igrejas eram montadas em bairros, todas as pessoas tinham um alinhamento de importância na igreja, ninguém era mais importante do que ninguém. Era muito comum pastores negros, né? Lembrando que na história estamos acabando de sair do regime de escravidão, que foi ali uns 50, 60 anos antes do movimento pentecostal. As pessoas negras, principalmente, sofriam um preconceito muito grande dentro da igreja. O movimento pentecostal foi importante para poder abraçar essas pessoas. Havia um trabalho social muito grande em igrejas, né, em bairros pobres, a ação social e também até mesmo a escolarização de crianças. E uma coisa muito importante nas comunidades afro-americanas, estamos falando dos Estados Unidos, obviamente que surge lá nos Estados Unidos, as comunidades afro-americanas começaram então a lutar pelos seus direitos civis. A política era muito importante naquele momento, até um pouco depois do surgimento do movimento pentecostal, vem uma figura ilustre na história que é Martin Luther King, conhecido pela Marcha dos Direitos Civis. A igreja estava dentro da política, trabalhando em prol da sociedade. Martin Luther King foi um batista e um ativista político para a luta dos direitos civis. Isso é bom para a gente aprender que a igreja influenciou muito na política. E hoje aqui no Brasil a gente tem medo de falar sobre política. Parece que crente não pode falar sobre política, isso está errado. O crente tem que falar sobre política, sim. E não apenas na parte social, na parte política, econômica, né, porque havia um trabalho social muito grande nessa questão de economia, mas também na cultura. Quem não conhece a Sister Rosetta, ela foi a primeira grande estrela de gravação de música gospel entre os primeiros músicos gospel a atrair o público de rhythm and blues e rock and roll, mais tarde sendo referida como a irmã original do soul e a madrinha do rock and roll. Ela influenciou os primeiros músicos de rock and roll e aí tá até na lista o Elvis Presley. Olha só, uma pentecostal aí americana influenciando também na cultura. A igreja pentecostal no seu início era focada em estudos, na escatologia, ajuda os pobres, na cultura, na política, bem diferente do que vemos hoje. Depois isso foi mudando com o tempo. César Elben escreveu que o século XX foi mesmo um século pentecostal no Brasil e ao redor do mundo. Começou no modesto Instituto Bíblico na modesta cidade de Topeka, no estado central dos Estados Unidos, nos primeiros dias de 1900. Logo se transferiu para Los Angeles, na Califórnia, e de lá para o mundo inteiro, por meio de diferentes denominações pentecostais que foram se formando, tais como Assembleia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, né, e Evangelho Quadrangular. E depois ele vai citar um monte de igreja aqui, né, que veio posteriormente. E esse print eu peguei aqui do livro A Igreja Cristã Maranata, né, Quinta Medida. Mas essa informação está aqui no César Elben Lenz, a História de Evangelização do Brasil, que é um livro aí, referência dentro da teologia. Se você quiser dar uma pausada aí, está uma lista de muitas igrejas de 1950 para frente que veio da segunda onda pentecostal então aqui no Brasil. Essa enorme crescente quantidade de denominações pentecostais causa no mínimo muita estranheza, para não dizer escândalo. Se todas existem para recobrar o chamado batismo no Espírito Santo e seus dons, por que tantos grupos e também tantas diferenças? O que aconteceu? Essa segunda onda pentecostal que veio para o Brasil, ela já não era tanto focada no estudo bíblico. Né? Estudo bíblico, evangelização, missão, ela já é focada numa evangelização através dos milagres. A evangelização não era feita mais com a palavra de Deus, mas através de cura, libertação, muito foco nos carismas.
Então a Bíblia foi ficando de lado e entrou em cena esse neopentecostalismo que conhecemos hoje. Mais ou menos assim, vamos para a minha igreja, lá é bênção, lá tem muitos milagres, você vai ter cura nessa igreja. E a pessoa entra numa igreja e não aprende mais de Bíblia, né? Começa a aprender que lá você vai ter os seus problemas resolvidos. Então esse super crentes começa ali, né? Nesse período de 1950 para frente, vem muita igreja aí nesse período. Robert McAllister, uma figura aí super importante no movimento pentecostal, porque ele sai do Canadá, vem para o Brasil. Em 1955 ele já estava pregando em algumas igrejas, Assembleia de Deus, em Minas Gerais. Depois ele sai do Brasil e volta para o Brasil. Em 1959, 1960, ele funda então a Igreja Nova Vida. E ali começa então esse neopentecostalismo, nesse meio, né? 1950, 1960 já vem essa segunda onda pentecostal para o Brasil, onde começa o neopentecostalismo. Essa segunda onda pentecostal, onde se inicia o neopentecostalismo, os pastores então já pregando sobre cura, libertação, milagres, teologia da prosperidade, super crentes, muitos deles usavam programa de rádio para isso, né? O próprio Robert McAllister fiz um vídeo recentemente tratando sobre a LBV, e Alziro Zarur da LBV também tinha programa de rádio e evangelizava através de programa de rádio, né? Pregando aí suas heresias da Legião da Boa Vontade. Já nesse período aí, entre 1950 e 1960, já começa Alziro Zarur colocar ali o copo de água em cima do rádio para receber a bênção e através da oração ter cura, libertação e tudo mais. Alziro Zarur é a figura mais conhecida nesse meio aí de 1950, onde coloca um copo de água e através da oração a pessoa toma aquela água e vai ter sua cura, libertação e tudo mais. E depois as igrejas neopentecostais começou a adotar esse modelo de oração com um copo com água, né? Que isso é uma cópia ali da igreja católica, de água benta e tudo mais, né? As igrejas desse período começam com firulas dentro da igreja que não era comum, não existia antes disso. Cada igreja com a sua firula diferente umas das outras. E a criatividade imperava nesse neopentecostalismo. Muitas pessoas que me seguem é da Igreja Cristã Maranata. Ela está nesse meio, viu? Em 1948, a dona Sara tem uma revelação sobre a igreja está fraca, uma igreja que é muito bíblica, nada espirituosa, era preciso uma mudança dentro da igreja. Então nesse momento de 1948, Dona Sara teve essa visão, essa revelação. Aí em 1967 surge a Igreja Cristã Maranata. Perceba, as igrejas que surgem nesse período eram igrejas que surgem através de alguma profecia, de alguma revelação antes não vista na igreja. Cada uma vai ter uma remanescência, né? É uma igreja diferente, é uma igreja que é do Senhor, é uma igreja que Deus revelou. Nesse período surgiu muitas seitas neopentecostais, por isso que é importante a gente conhecer sobre a história da igreja. Falamos sobre o Robert McAllister, Edir Macedo e R.R. Soares foi da Igreja Nova Vida. Edir Macedo e R.R. Soares, que são cunhados, né? Depois eles fundam uma igreja, os dois, eles separam. Da igreja do Edir Macedo sai o Valdemiro Santiago, que depois funda uma igreja neopentecostal da terceira onda, que só fala sobre dinheiro, né? E também sai a igreja do Agenor Du, que é um ex-pastor, né, da Igreja Universal. Perceba o tanto de igreja neopentecostal que sai de igreja neopentecostal uma atrás da outra. Nesse período de 1950 e 1960, a teologia da prosperidade já estava muito grande no Brasil, nos Estados Unidos. Kenneth Hagin já estava ali produzindo muitos adeptos e muitos hereges. Nos Estados Unidos, então, surge um Instituto de Pesquisa Cristã, e o Walter Martin talvez seja aí hoje o mais conhecido, né, de apologistas, refutando a teologia da prosperidade. E Walter Martin foi um apologista que produziu muito conteúdo para refutar esses sectários, né, da teologia da prosperidade aí, e os super crentes, né, que esse livro do Paulo Romero, que eu gosto bastante, que é um clássico dos anos 90. Walter Martin, então, em 1960, ele era um batista calvinista, e ele cria o Instituto de Pesquisa Cristã nos Estados Unidos. Já no Brasil, em 1983, irmãos arminianos, em homenagem ao Walter Martin, eles iniciam um Instituto Cristão de Pesquisa.
A onda pentecostal estava tão grande que um americano batista calvinista cria um Instituto Cristão de Pesquisa para refutar a teologia da prosperidade. Brasileiros de linha mais arminiana criaram então o ICP aqui no Brasil, que iniciou suas atividades no Brasil em 18 de novembro de 1984. A princípio era apenas uma representação do Instituto Cristão de Pesquisas norte-americano, Christian Research Institute, e aos poucos foi conquistando a sua autonomia. Eu li isso aqui no próprio site do ICP, né, que é o Instituto Cristão de Pesquisas, com o Antônio Fonseca aqui embaixo. Em homenagem ao próprio Walter Martin, tem a Faculdade Teológica e Apologética Cristã, Dr. Walter Martin. Você vai ver isso aqui no próprio site do ICP. Então, em 1980, o Walter Martin esteve envolvido em debates críticos sobre a teologia do sucesso da confissão positiva, que é a palavra da fé, né? Refutando aí Kent Hagin, principalmente. E aí temos, em 1983, 1984, um Instituto Cristão de Pesquisa Apologética aqui no Brasil, nesse período onde o neopentecostalismo cresce muito. Recapitulando, o batista calvinista Walter Martin cria o Instituto Cristão de Pesquisas. Em 1983, 1984 surge o Instituto Cristão de Pesquisas Brasileiro, tá, de arminianos. Aí, o cômico disso tudo é que agora em 2024, os apologistas agora atuais ficam perdendo seu tempo refutando o calvinismo. Olha só que cômico. É um calvinista que cria o ICP e agora, em 2024, esses apologistas que foram influenciados pelo ICP ficam perdendo tempo na internet refutando o calvinista. E não acabou aí não. E ainda usam estudos de neopentecostais. Por exemplo, um deles que eu já falei aqui, o Nathan Rufino, que é um seguidor de Kent Hagin. Ele indica os livros de Kent Hagin. Ele é da teologia da prosperidade. Tudo que esse livro refuta, o que o Nathan Rufino é. Ele acredita em tudo que Kent Hagin escreveu. E agora esses apologistas refutam o batista calvinista, né? Refutam o calvinismo e abraçaram a fé neopentecostal de Nathan Rufino, de Kent Hagin. Irônico demais, a história deu uma volta inteira. Os apologistas em 2024, esses novos apologistas, estão perdendo tempo batendo em calvinismo, espantalhos, em besteiras e deixando o neopentecostalismo proliferar no Brasil. Estão abrindo a porta das igrejas para o neopentecostalismo. Nos sites apologéticos estão colocando neopentecostais para refutar o calvinismo, sendo que eles vieram do ICP, basicamente, né? Que é de um calvinista. É uma história que dá pra gente dar risadas, como que o mundo dá voltas. Agora os institutos de pesquisa do Brasil estão usando neopentecostais para refutar teologia clássica. Em vez de refutar os neopentecostais que estão crescendo no Brasil. Meu Deus do céu, é uma piada isso tudo. O neopentecostalismo ele é conhecido por ter igrejas totalmente independentes, totalmente separatistas da teologia clássica. Não há vínculo mais com igrejas antigas, não há vínculo com tradição cristã. É difícil da gente ficar citando nomes das igrejas neopentecostais. Agora você vai então analisar se a sua igreja tem alguma coisa aqui nessa linha para você saber se a sua igreja é neopentecostal. É você que vai dizer se a sua igreja é neopentecostal ou não. Primeiro ponto, as igrejas então neopentecostais elas estão totalmente desconectadas da teologia tradicional de alguma igreja antiga, porque você pega as igrejas mais tradicionais, ali em algum momento elas vão se conectar na história com a reforma protestante, por exemplo. As igrejas neopentecostais estão totalmente separadas das igrejas clássicas e também das confissões de fé tradicionais. As igrejas neopentecostais elas são apostólicas, proféticas, então há sempre um líder que é um apóstolo, um pastorzão, alguma figura central que as doutrinas vêm dessa pessoa. Pessoal, rapidinho aqui, eu tenho certeza que você está gostando do vídeo aí sobre o neopentecostalismo, então já dê seu like aí e faça algum comentário para dar mais engajamento no canal e vamos voltar então com o estudo. Há um super pastor que ele é o apóstolo da igreja, mesmo que não seja chamado de apóstolo, ele é como se fosse um apóstolo, né? Vindo direto de Deus, dando as bênçãos e criando as doutrinas da igreja. E é difícil combater esse tipo de apostolado nessas igrejas, porque esses apóstolos, eles colocam pessoas como presbíteros fajutos, porque esses presbíteros já concordam com ele,
Então ele vai colocar justamente essas pessoas que estão suscetíveis a já concordar com ele. Isso é perigosíssimo porque se você lembrar, por exemplo, do Templo do Povo, Jim Jones, ele foi responsável por 918 mortes, se não for mais, através de sua influência apostólica daquela igreja. E há muitas igrejas neopentecostais usando nomenclaturas de denominações clássicas, por exemplo, Assembleia de Deus, tal coisa, Batista tal coisa. E aí quando você vai avaliar as doutrinas, são crenças totalmente neopentecostais mesmo. Esses apóstolos, então, são os líderes da igreja, ninguém ousa contestar eles. É tipo Kim Jong-un na Coreia do Norte, onde tem ali um parlamento, né? Existe ali um parlamento que legisla e tudo mais. Eu não entendo muito bem como é que é a política lá da Coreia do Norte, mas todos eles só podem acatar o que o ditador está falando, porque se fizer contra, o cara aparece morto em algum buraco, em alguma vala. Na igreja neopentecostal acontece mais ou menos isso, né? O cara tem que concordar com tudo, senão ele sai dali. E geralmente essas pessoas que estão, né, no presbitério são pessoas que são bem remuneradas. Elas têm algum lucro dentro desse presbitério. E é por isso que ela não vai sair facilmente desse presbitério. E o Papa, né, que é o apóstolo, vai chamar para fazer parte do presbitério quem já concorda com as doutrinas, né? Aquela pessoa submissa pelo Papa. Então existe um Papa aí dentro dessas igrejas neopentecostais, com a única diferença que o Papa não sai, né? O Papa da Igreja Católica, uma hora vai trocar ele. Agora, dentro dessas igrejas, o Papa não sai. E se sair é porque ele morreu, mas há um estilo de uma monarquia. O pai morre, o filho assume. É mais ou menos aí nessa linha. A família inteira está no alto escalão e a igreja sempre pagando sustentando essa família. A igreja, as pessoas simples, estão pagando reuniões, congressos, retiros, e a família do líder não paga nada, sempre se beneficiando dos fiéis pobres dessa igreja. Há sempre o dinheiro envolvido nessas seitas neopentecostais, o dinheiro sempre está ali envolvido, sempre pedindo ofertas para isso, para aquilo, ofertas especiais. Sempre há vários cultos na semana, porque quanto mais cultos, mais dinheiro ganha. Há sempre vendas de alguma coisa da igreja para levantar mais dinheiro, seja livros, seja retiros, seja cantina da igreja, seja canetas, calendários, sempre vai ter dinheiro envolvido e não há uma prestação de contas. Se essa prestação de conta é feita para o tesoureiro não vai mostrar tudo que está sendo prestado ali naquela igreja. O membro não sabe como que está sendo gasto dentro daquela igreja. E o membro que ele é fiel àquela seita, ela vai dizer que ele doa para a igreja e é Deus que sabe o que está sendo feito na igreja, que ele doou de coração. Há muitos voluntários dentro dessa igreja, voluntários para lavar banheiro, para preparar o salão, há muitos voluntários, mas geralmente quem está no alto escalão ganha altos salários. E aí você começa a identificar como que é um sistema muito bem feito, engana muito bem os membros, mas eu acho que muitos membros querem ser enganados. E você, se está assistindo esse vídeo até aqui, provavelmente você quer sair desse movimento. Então já entenda como isso é perigoso, como isso é antibíblico, como isso é errado, como isso é imoral. Isso faz com que muitas pessoas saiam dessas seitas neopentecostais e acabam se tornando desigrejados, começam a criticar a igreja, não acreditam mais na igreja. Por isso que o neopentecostalismo é uma crença, é uma doutrina, é um tipo de igreja que deveria ser combatido e deveria haver mais debates sobre esse tema, que não é muito feito. E as igrejas pentecostais clássicas, que na minha opinião nem existe mais, essas igrejas não falam muito sobre isso. Parece que essas igrejas pentecostais clássicas, entre aspas aqui, vão passando pano sobre essas igrejas, deixa tudo isso acontecer e dá a impressão que essas igrejas aí pentecostais clássicas, entre aspas, concordam com esse tipo de igreja neopentecostal. Talvez hoje, se a gente fosse falar quais são as maiores igrejas no sentido de doutrina ou crença, a maior igreja hoje no Brasil talvez seria a igreja dos desigrejados, que direto ou indiretamente ela surgiu por causa dos neopentecostais. Pegaram raiva de igreja, né? Edir Macedo e por aí vai. Depois talvez a igreja dos neopentecostais, que é a maior igreja que existe. Então vem os desigrejados, depois os neopentecostais. E aí tem um monte de modismo, um monte de coisa esquisita dentro dessas igrejas. Chamar Jesus de Yeshua, chamar Deus de Us, não é Deus, é
apóstrofe Deus. Então, umas manias bestas que eles têm, o surgimento disso tudo é o neopentecostalismo, com certeza. Aí cada qual com sua crença mais peculiar possível. Cada igreja neopentecostal tem um tipo de crença diferente umas das outras. Essa é uma forma de propagar sua fé, não é mais através da Bíblia e do Evangelho, mas através de louvores estranhos, luzes, tal, fachada, foto de pastor na frente, uma coisa mais estranha que a outra. E é assim que eles vão arrebanhando aí pessoas através dessas coisas estranhas, mas Bíblia não tem Bíblia. A maior parte dessas igrejas não vão dizer que são neopentecostais, vão dizer que são pentecostais. É uma forma de se camuflar no meio dos evangélicos, tá? E ganhar seguidores dessa forma. Aí tem a questão da prosperidade. Se você não prosperar é porque você está sem fé. Se você não dizimar, você não vai prosperar. Se você estiver em pecado, você vai ficar doente. Se você não tiver fé, você não vai ter sua cura. E sempre jogando a culpa e o problema na pessoa, sendo que todos nós podemos ficar com problemas financeiros, problemas de doença, isso é natural, tá? E às vezes não é por falta de fé, mas é óbvio que eles vão jogar culpa sempre nas pessoas e na fé fraca dos seus membros. Mas quando a liderança está com doença, é perseguição do capeta, né? Porque está com o trabalho de Deus, um trabalho maravilhoso, uma obra do Senhor e tudo mais. E é sempre assim, a igreja é a obra do Senhor, vão se referir ao trabalho deles como alguma coisa vinda do alto, dos céus. Se bem que toda igreja que tem crente é do céu mesmo que vem ao trabalho, então não tem diferença nenhuma. Mas eles têm um tratamento especial em relação à seita deles, e muitas vezes eles vendem foto da igreja, estilo do púlpito, eles fazem um púlpito para vender para o membro, para estar lá na casa dele lá o púlpito. E aí eles vão dominando a vida do membro através de muitas reuniões, muitos retiros, e a pessoa se torna um escravo da igreja. O problema do casamento e da criação dos filhos tem que ser levado à igreja. O pastor lá tem que abençoar aquela relação, e aí eles vão sabendo de todos os seus problemas da sua vida financeira e criação de filhos, relacionamento conjugal, até mesmo relacionamento sexual. Isso vai te trazendo mais e mais problemas na sua vida. E é interessante, se você parar de contar da sua vida melhora muito. Lembra que eu falei que geralmente há bastante reuniões em uma semana dentro dessas igrejas? É para ofertar mais e também para dominar a sua vida. Quanto mais você vive para aquela obra, mais aquela obra prospera e mais você se torna escravo daquela religião esquisita, que é o neopentecostalismo. Há também usos e costumes, sempre tem um estilo de roupa, alguma forma de agir, alguma forma de cumprimentar, alguma fala diferente. Se você não se adequar àquilo, você está desviado ou coisa do tipo. Cristologia defeituosa. No neopentecostalismo, o conhecimento de Cristo é diferente, a trindade é mal explicada, não tem um conhecimento clássico sobre a teologia. Jesus parece que é um mordomo das pessoas, ele é um serviçal, a pessoa ela manda e Jesus obedece. Jesus é chamado de Yeshua, coisa do tipo, Deus é Deus, e sempre tem essas firulas aí. O conhecimento sobre a trindade não é bom o suficiente, é um Jesus fraco, é um Jesus que só salva se a pessoa estiver dentro da igreja. Você vai perceber que a cristologia dessas igrejas neopentecostais, ela é bem defeituosa, é um Jesus bem diferente das igrejas clássicas, igrejas tradicionais. Insuficiência das escrituras. A Bíblia não é muito usada, não há teologia mesmo, né? Os estudos que tem nas igrejas neopentecostais são estudos da igreja, não é teologia. Ali você vai aprender sobre simbologias, sobre o que é o pastor, sobre a forma de evangelizar deles, peculiar deles, figuras deles, o molde da reunião que eles acreditam que é o certo. Você não vai aprender muito sobre a Bíblia, mas sobre eles mesmo. Aí tem as novas revelações que vêm deles. A Bíblia não é suficiente. O que é suficiente é o que está lá. Geralmente o neopentecostal aprende só o que está dentro daquela igreja. Não conhece mais a Bíblia a não ser aquilo que eles acreditam. Tudo na Bíblia está baseado no que eles já acreditam. E aí começam a retirar da Bíblia coisas que eles acreditam que estão falando deles. A Bíblia não é suficiente nas igrejas neopentecostais. Outra fonte de autoridade. Como a Bíblia não é suficiente, então há apóstolos, há uma espécie de um papa que vai criar ali a crença, a doutrina, e há uma espécie de uma família sacerdotal. Depois que o papa ali, que é o apóstolo, sai, entra o filho, a família ungida. Sempre há um alto escalão que fica à frente. O membro não tem muito participação da igreja. Há uma outra fonte de autoridade que não é a Bíblia.
Idolatria. Eles idolatram o púlpito, idolatram a igreja, idolatram o pastor, idolatram algum profeta da igreja. Sempre há uma idolatria que não é uma imagem de um santo, como uma igreja católica. E principalmente a figura do pastor, né, do papa. Ele é idolatrado, ninguém pode criticar, não pode haver crítica em cima dessa pessoa. Senão um membro fica muito bravo. Escravidão. Vão dizer que se sair da igreja, o Espírito Santo fica para trás, ele perde a salvação. E só garantem a salvação dentro dessa igreja. Só garantem que os dons vão ser manifestados dentro dessa igreja. Há uma escravidão, por exemplo, tem muito trabalho em clínica de recuperação, com vendas de alguma coisa para poder trazer para aquela igreja. A pessoa se torna escravo daquele trabalho, sai para vender coisas na rua, nos semáforos, doces, folhetos evangelísticos, coisa do tipo, para levar dinheiro para a igreja, e nunca o dinheiro é suficiente, a pessoa vai ter que trabalhar mais e mais depois do seu horário de serviço. Às vezes sábado, domingo a pessoa sai para vender alguma coisa, não é todas que acontecem isso. Quando tem trabalho com dependentes químicos, coloca esses dependentes químicos para ir para a rua, para arrecadar mais dinheiro para essa igreja, para pôr mais dinheiro no bolso dos líderes. E o membro nunca pode questionar, porque há uma infabilidade papal aí dentro dessas igrejas neopentecostais. E também há essa escravidão de muitos cultos, muitas reuniões. Eles vão inflando a pessoa, colocando muita atividade dentro da igreja para ela não ter mais uma vida social normal, comum. Então a pessoa sai do trabalho, já tem que ir para a igreja. Eu acho que o vídeo ficou muito grande, tinha muito mais coisa para falar. Se você gostou desse vídeo, pessoal, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Lembrando que quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, dá engajamento no vídeo e a gente aparece para mais pessoas. Eu acho que esse assunto é muito importante, provavelmente você deve ter gostado se você chegou até o final. Então compartilhe, meus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos, até mais.